Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre Ilyas Zabarni, que está muito próximo de reforçar o Paris Saint-Germain, Besiktas da Turquia tem interesse em Memphis Depay do Corinthians, Robertson é mais uma opção do Atlético de Madrid para reforçar a lateral esquerda, Juventus está preparando uma proposta pelo atacante Victor Gyökeres do Sporting, Barcelona define o valor máximo que pode pagar por Luis Dias e muito mais. Antes de tudo, eu quero desejar uma ótima e abençoada semana a todos vocês. Agora sim, seguimos com o vídeo de hoje. Começando então pelas transferências confirmadas. Gennaro Gattuso, de 47 anos, assumiu a seleção da Itália. Ele chega com uma dura missão. A Itália ficou de fora das duas últimas Copas e tem vaga ameaçada para o Mundial de 2026. Será que Gattuso é o melhor nome para a seleção italiana? Comente aí. O Independiente da Argentina contratou o ponta Walter Mazzanti, de 28 anos. Ele deixa o Huracan, também da Argentina, a um custo de 3 milhões de euros e assina até 2028. O Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos anunciou o atacante Bryan Palacios, de 22 anos. O colombiano chega do Atlético Mineiro por empréstimo de uma temporada. O St. Pauli da Alemanha confirmou o centroavante Eric Jade Jones, de 22 anos. Ele chega sem custos do Peter Borowgi, da Ligue 1. E após empréstimo nesta temporada, a Lazio da Itália comprou o zagueiro francês Samuel Gigot, que tem 31 anos. Ele deixa o Olympique de Marselha da França a troco de 3 milhões de euros. O croata Martin Baturina foi anunciado no Como da Itália. O meia de 22 anos foi comprado junto ao Dinamo de Zagreb da Croácia, a um custo de 17 milhões de euros, mais uma quantia em variáveis e assina até meados de 2030. E após empréstimo nesta temporada, o Celta de Vigo da Espanha comprou o meia Ilaix Moriba, de 22 anos, que deixa o Red Bull Leipzig da Alemanha, a um custo de 6 milhões de euros e assina por 4 temporadas. Já o Leeds United anunciou a contratação do atacante Lucas Enmecha, de 26 anos, pelas próximas 2 temporadas. O alemão chega a custo zero, proveniente do Wolfsburg da Alemanha. O Bournemouth contratou o lateral esquerdo Adrien Truffert, de 23 anos. Ele assina até meados de 2030 e deixa o Rennes da França a um custo de 13 milhões e meio de euros, mais bonificações. E o centroavante Matistel foi confirmado em definitivo no Tottenham após um período de empréstimo nesta temporada. O francês de apenas 20 anos deixa o Bayern de Munique da Alemanha a um custo de 35 milhões de euros e assina até 2031. Já vimos as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, eu quero te pedir o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho, e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias do mercado da bola nacional e internacional. O meia Igor Coronado tem grandes chances de deixar o Corinthians no meio deste ano. Com alto salário, ele não seria uma unanimidade da diretoria do Timão e recebeu uma proposta também da Arábia Saudita, onde Coronado avalia e pode aceitar em breve. Foi o que confirmou o site All Sport. O Hellas Verona da Itália demonstrou interesse no centroavante Matias Arezzo, que pertence ao Grêmio. O time italiano pensa inicialmente em um empréstimo com opção de compra vinculada pelo uruguaio de 22 anos. Por sua vez, o tricolor gaúcho não deve dificultar a saída, caso chegue uma boa proposta. Foi o que revelou o jornalista italiano Nicola Schira. O Internacional colocou o zagueiro Luizão novamente na sua lista de interesses para o segundo semestre. Ele pertence ao West Ham e estava emprestado ao Pogoń da Polônia nesta temporada. O Colorado, por sua vez, estuda o nome e tenta um empréstimo, algo que pode ser complicado, já que o time inglês teria negociações em andamento com outro time europeu pelo defensor de 23 anos. Foi o que revelou o jornalista Marinho Saldanha. E segundo informações do site All Sport, o Cruzeiro insiste na contratação do zagueiro Vitor Gabriel, que pertence ao Internacional, a pedido do técnico Leonardo Jardim. A Celeste tem interesse de oferecer jogadores na negociação para convencer o Colorado, e o atacante Lautaro Dias é um desses nomes que agrada o Inter e que estaria na mira então para o segundo semestre. O Palmeiras busca um substituto para Estevão, que deixa o time após o Mundial de Clubes. E Evander, de 27 anos, que foi revelado pelo Vasco da Gama, é um dos alvos. O Verdão estaria disposto a oferecer algo na casa de 62 milhões de reais ao Cincinnati da MLS, que neste caso então vai dificultar a saída e pede algo na casa de 88 milhões de reais. Atualmente o seu contrato nos Estados Unidos vai até o fim de 2027, e ele é um nome que agrada ao técnico Abel Ferreira, foi o que revelou Marcelo Uliana.
O Besiktas da Turquia tem interesse no atacante Memphis Depay, que pertence ao Corinthians. O holandês seria um nome que agrada ao técnico Ole Gunnar Solskjaer e que foi quem indicou então a sua chegada. Atualmente o jogador de 31 anos tem um contrato com o Timão até o fim do ano que vem. Ele é um dos principais jogadores do clube neste momento, por isso uma saída não deve acontecer sem uma compensação financeira. O seu valor de mercado está na casa de 10 milhões de euros. A informação é do jornal turco Karakartal. E seguindo na Turquia, o Galatasaray aumentou seu interesse no meia Hakan Çalhanoğlu, que pertence à Inter de Milão da Itália. Ainda não há propostas, mas o negócio pode avançar dependendo da pedida da Nerazzurri, mas o time turco pretende então tentar a contratação, foi o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. Çalhanoğlu tem contrato com a Inter até o meio de 2027 e aos 31 anos tem um valor de mercado na casa de 35 milhões de euros. O que se fala na Itália é que a Inter não descarta negociar o jogador, caso chegue uma boa proposta. E segundo informações do jornalista Gianluigi Longariari, o Sporting se juntou ao Porto, ambos de Portugal, pelo meia Richard Rios do Palmeiras, e pode contratá-lo após o Mundial de Clubes. O Sporting entende que o colombiano se encaixaria perfeitamente no perfil buscado no mercado, e avalia então apresentar uma proposta à equipe paulista. Por sua vez, o Palmeiras só vende o jogador por algo na casa de 30 milhões de euros. E segundo o jornal português Record, o Porto tem interesse no atacante Tyler Jimlig, de apenas 19 anos, que apesar do rebaixamento do Southampton, ele se destacou, e então o time português monitora sua situação. O jovem alvo ainda de outras equipes no mercado, e tem um valor na casa de 25 milhões de euros. Por isso então, o Southampton teria uma alta pedida, se fala em mais de 60 milhões de euros, valor que dificilmente o time português pagaria no inglês. O Milan da Itália tem interesse de repatriar o centroavante Ciro Immobile de 35 anos, que atualmente está no Besiktas da Turquia, mas está fora dos planos, apesar de ter mais um ano de contrato. Além do Milan, a Fiorentina, também da Itália, é outro time de olho e ambos sondaram sua situação recentemente. A informação é do jornal italiano Corriere dello Sport. Segundo o jornalista Abim Fernandes Santos, o zagueiro Raul Asensio, que fez uma grande temporada com o Real Madrid, teria recusado ofertas de Porto, Milan, Chelsea e PSG. O espanhol de 22 anos não pretende deixar o time merengue e a diretoria deve renovar o seu contrato após o Mundial de Clubes. Ele é muito importante e é muito promissor, e ele também entende que ficar no Real Madrid ele pode colocar um nome na história do clube. O PSG está progredindo nas negociações com o Bournemouth pelo zagueiro Ilya Zabarny, de 22 anos. O negócio deve ser fechado em mais de 60 milhões de euros, confirmou o jornalista Matteo Moretto. Zabarny chega como reforço na zaga do time francês, que é uma grande prioridade para a próxima temporada, e ele é tido então como grande promessa na Europa. O PSG até tinha outras opções no mercado, mas parece então que Zabarny é o primeiro reforço para a zaga na próxima temporada. É um bom nome? Comente aí. O Atlético de Madrid definiu um plano B para reforçar a sua lateral esquerda na próxima temporada, que seria Robertson, que pertence atualmente ao Liverpool. O escocês de 31 anos tem mais um ano de contrato com o time inglês, que não teria planos de perdê-lo, pois o considera como peça importante do plantel, apesar da possível chegada de Milos Kerkez, que está bem encaminhada. Foi o que confirmou o jornalista Fabrizio Romano. Bom, Robertson está avaliado em 18 milhões de euros, e como está no último ano de contrato, a saída até pode ser facilitada, mas como eu falei, o Liverpool não pretende perdê-lo. Theo Hernandez do Milan seria a grande prioridade dos colchoneiros neste momento. Aston Villa e Olympique de Marselha se juntam ao Fenerbahçe da Turquia pelo atacante Neymar, que tem contrato com o Santos somente até o fim deste mês e até existe um acordo verbal pela renovação, porém ainda não foi nada assinado. Agora então tanto o time francês quanto também o time inglês entram na disputa pelo jogador, pelo menos foi o que revelou o jornalista inglês Chris Anthony. O Tottenham avalia a contratação do zagueiro Jarrad Branthwaite, que pertence ao Everton e que não deve facilitar a sua saída. Contudo, o defensor vê com bons olhos jogar a Liga dos Campeões. Hoje ele só deve ser vendido por mais de 70 milhões de libras, foi o que revelou o jornal britânico Daily Mail. No ano passado, o Manchester United já tentou o jogador e teve algumas ofertas recusadas, ambas na casa de 50 milhões de libras. Além disso, o Chelsea, Manchester City e Liverpool também monitoram o defensor de 22 anos, que é uma das maiores promessas da zaga no futuro. A Juventus da Itália está preparando uma proposta pelo atacante Victor Gyökeres e deve oferecer 70 milhões de euros ao Sporting de Portugal. O sueco de 27 anos está na mira ainda de Arsenal, Manchester United e também de times da Arábia Saudita. Foi o que revelou o jornal italiano Corriere dello Sport. O time de Turim pretende vender o sérvio do San Vlahovic, e então Gyökeres seria o principal alvo neste momento e conta justamente com o desejo do jogador de deixar o time português nesta temporada. Resta saber agora se ele iria jogar no futebol italiano, já que a prioridade neste momento seria a Premier League. E aí, na sua opinião, Gyökeres seria um bom centroavante para a Juventus? Bora deixar aqui nos comentários.
O Barcelona segue com o atacante Luis Diaz na sua lista de interesses para a próxima temporada. No entanto, o Liverpool não estaria disposto a liberar o colombiano por menos de 80 milhões de euros. Esse valor, o Barça não alcançará. 60 milhões de euros seria o valor máximo que o time poderia pagar no jogador de 28 anos, foi o que confirmou o jornal catalão Sport. Ainda assim, esse valor é parecido com a cláusula de rescisão de Nico Williams, que seria a grande prioridade neste momento. Notícia que eu já falei no mercado da bola deste sábado. Se tu não assistiu ainda, dê uma passadinha aqui no canal. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Hoje sairia o vídeo das transferências confirmadas, mas eu acabei postando ontem à tarde, então se tu não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Dê uma passadinha lá e confira então as transferências confirmadas nesta última semana, tanto aqui no Brasil quanto também no futebol internacional. E claro, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, que apoia e incentiva muito o meu trabalho, e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Um forte abraço!